Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje a gente vai falar sobre essa classificação fantástica do Palmeiras. Palmeiras não dando chance ao River Plate, primeiro brasileiro nas semifinais da Libertadores. Hoje tem Flamengo, hoje tem São Paulo, situações mais complicadas do que a do Palmeiras. E ontem também teve o Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama, hein? Olha o Vasco! O Vasco conseguindo finalmente vencer em São Januário depois de 4 meses sem ganhar no seu estádio pelo Brasileirão. E Botafogo e Grêmio empataram um jogo que mostra muito que Botafogo, Vasco, entre outras equipes, são realmente perseguidos pela arbitragem. O Botafogo é o time que mais teve erros de arbitragem contra a sua equipe. E a gente vai falar sobre isso, expondo, é claro, mais uma vez, a dupla de árbitros que fez a lambança da rodada depois da vinheta. A Jota é aquela parceira aqui do canal Dois Toques, que é a tua conta digital que funciona dentro do WhatsApp. Então, assim, você quer fazer todas as suas movimentações financeiras, você quer fazer controle financeiro, você tem o Jota, que é uma conversa sua, é uma inteligência artificial dentro do WhatsApp que vai te ajudar a organizar a sua vida financeira. Você pode pagar conta, transferir Pix, tudo por WhatsApp, até por áudio também, da maneira que você quiser. E você pode fazer programações, cobrar as pessoas, criar QR Code, tudo de maneira automática com o Jota. Então, experimenta o Jota, testa, que é de graça, que é muito bacana e vai te ajudar muito no seu dia a dia. E é uma praticidade danada, que é a Jota. Quero agradecer você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Toda terça-feira, você sabe, temos o nosso podcast às 19 horas. Na próxima semana teremos mais convidados especiais e diariamente os nossos plantões aqui, né? Então acompanhe, aqui no link você tem o link da Amazon, você faz suas compras no maior site de compras do país, pode fazer as suas compras sem sair desse vídeo. O Dois Toques é um afiliado da Amazon, você dá uma moral para o Dois Toques e faz as suas compras no maior site de compras do Brasil. A Jota também é uma parceira nossa, é um aplicativo dentro do seu WhatsApp, o seu assistente financeiro. Você paga contas, faz transferências, faz um Pix, tudo simples, tudo rápido, até por comando de voz você pode fazer um Pix, tá certo? É a Jota facilitando a sua vida, também parceira aqui do canal Dois Toques, o link está na descrição desse vídeo. Gente, vamos lá. Antes de falar da classificação espetacular do Palmeiras, vamos falar também da classificação sofrida do Atlético Mineiro. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. A arbitragem ontem do senhor Lucas Paulo Torezin, árbitro CBF do Paraná, com o senhor Hilbert Estevam da Silva, o árbitro da cabine VAR da Federação Paulista, eles chamaram muita atenção, mas não mais atenção do que o que vem acontecendo normalmente no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem sido um time prejudicado no Campeonato Brasileiro. A gente tem uma lista aqui de times que são prejudicados, que tem muitos pênaltis contra, quase nenhum a favor, mais expulsões, e são times que não necessariamente cometem mais faltas, né? O Botafogo nos últimos jogos teve jogadores expulsos. O Cris Ramos foi devidamente expulso? Ok. Contra o Atlético Mineiro, deu uma cotovelada e tal. Mas por que no lance da cotovelada, na cabeça do Vitinho, não houve nenhuma chamada do VAR? É interessante como para alguns clubes, e vocês sabem que clubes são esses, porque vocês têm também esses dados, para alguns clubes a lupa é maior. Para outros, para favorecer outros, é um pouco menor. Então a cotovelada do Cris Ramos na cabeça do jogador do Atlético Mineiro foi para expulsão. A cotovelada que o Vitinho levou do jogador do Grêmio não foi para expulsão. A gente não entende qual é a régua. E o caso do pênalti marcado contra o Botafogo a favor do Grêmio, isso não tem nada a ver com o Grêmio. Isso tem a ver com a péssima qualidade da arbitragem, com o péssimo equipamento tecnológico que a arbitragem tem, porque como é que você marca um pênalti por essa imagem? Essas são as imagens do VAR. E pior ainda, quando um árbitro, para mim é covarde, não consegue ter pulso, podem falar o que for do Anderson Daronco, mas ele tem, pelo menos, ele tem personalidade e reconhece-se como competente. A gente pode achar que ele não é, mas ele se acha competente e mais competente do que os caras que estão lá no VAR, porque ele é a autoridade. Esse cidadão, Lucas Paulo Torezin, ele simplesmente se deixou levar de uma forma... Escuta o áudio do VAR, olha só. Essa mão direita dele, né? Não. Tem uma câmera frontal. A mão esquerda. É a mão esquerda dele.
Tem uma câmera A gente frontal. você vai querer pela 1? Uma câmera baixa, 3. Não há como tirar conclusões de uma imagem inconclusiva. Isso não pode ser marcado pênalti. Bateu, pode até ter batido na mão do jogador. Agora, se o árbitro não viu no campo e o VAR não tem uma câmera melhor, ele não tem como ter um frame melhor para mostrar, o árbitro não pode se convencer por isso. Ele não pode se convencer por isso. Ele já estava dando até cartão amarelo pro jogador do Botafogo. E depois ele é convencido a não dar. Ou seja, ele não tem competência, ele não tem esclarecimento, ele não tem nada. Ele simplesmente se deixa levar. E o Botafogo teve pênaltis surrupiados contra o Palmeiras. Eu vou chamar a atenção para esse jogo do retorno. Se isso aí não é pênalti, você não pode mais ter penalidade no Campeonato Brasileiro. Eu vou chamar a atenção para o jogo contra o Mirassol agora. Houve 2 ocasiões, mas essa do Cris Ramos chama muito a atenção. Quando isso não é pênalti? Me expliquem. Não foi dado pênalti. Eu vou chamar a atenção também aqui para esse lance do jogo contra São Paulo. Esse o árbitro de campo deu pênalti. Foi no turno. Mas o VAR mandou tirar. Ok, mas não foi tão pênalti assim. Então a régua ela vai ser mais exigente. Tá? Esse tipo de penalidade com o Grêmio, não vi exigência. E aí o tipo de penalidade que é marcada contra não é marcada a favor. E aí a gente fica pensando, o que está acontecendo nos bastidores da CBF? Continuam com os preferidos e os execrados. E em 2025, o Botafogo não saiu da lista dos execrados. Continua tendo erros gravíssimos, só que agora a diretoria se revoltou e vai até a CBF para fazer reclamação formal, principalmente contra o árbitro do jogo. Segundo o diretor do Botafogo, não apita mais partida do Botafogo. Enfim, o time tem que lutar por isso, né? O Vasco, por exemplo, é um clube que foi muito prejudicado nesse Campeonato Brasileiro, mas a diretoria pelo menos foi até a CBF, reclamou, lutou, o Pedrinho teve embates e tal. Ontem o Bahia teve um jogador expulso, o Jean Lucas, poderia até ter outros. O time ontem abusou da violência. E o Vasco conseguiu vencer o jogo. Deu uma respirada, né, com esse jogo a menos, já consegue colocar uma distância razoável da zona de rebaixamento, nada para se tranquilizar, mas já consegue colocar uma distância razoável, né? E o Bahia, que sempre esteve ali no G4, aí foi para G5, agora está em G6, viu o Botafogo somar um ponto contra o Grêmio e o Bahia não somou pontos contra o Vasco. O Bahia já está no 3º jogo sem ganhar e pega o Palmeiras na próxima rodada. Um Palmeiras empolgadíssimo, então o Bahia tem que começar a tomar cuidado, que está acontecendo o que aconteceu no ano passado, né? Chega o campeonato numa fase final que o Bahia vai perdendo fôlego, vai perdendo gás. E aí ele pode perder posições também no Campeonato Brasileiro. Já está a 3 pontos atrás do Botafogo. Ele estava 1 à frente. Ele estava 1 ponto à frente do Botafogo. Agora já está 3 atrás. O time do Rogério Ceni tem que tomar cuidado. E falando em Palmeiras, que é o próximo adversário do Bahia, o Palmeiras está vivendo um momento mágico em 2025. Podendo ser campeão brasileiro, depende só dele para isso, e na semifinal de uma Libertadores da América, podendo ter o seu grande algoz, que é o São Paulo. Eu acho que o torcedor do Palmeiras está torcendo pela LDU de tal forma, porque o São Paulo em mata-mata contra o Palmeiras pode esquecer. E ontem o Allianz não foi um impeditivo, tá? Porque quando se pensa em decisão no Allianz Parque, o torcedor do Palmeiras já começa a ter calafrios, mas ontem, apesar de o River Plate ter saído na frente, o Palmeiras empatou no segundo tempo, dominou o jogo, virou, depois o Flaco Lopes fez mais um belo gol, 3-1, incontestável, melhor time da Taça Libertadores da América, tanto em números quanto em futebol jogado, futebol sério, futebol competitivo, time que não desiste, e tá na semifinal porque é melhor do que o River Plate mesmo, né? Agora, espera São Paulo ou LDU. Na outra chave, tem Flamengo e Estudiantes, brigando aí para pegar o Racing da Argentina, que vai decidir em casa, seja contra Estudiantes, seja contra o Flamengo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.